Autorizem, por favor. Bom, a ideia aqui hoje, o objetivo do nosso encontro, é aquilo que a gente teve o presencial, tá? E a ideia é a gente dar novamente uma conectada com as ações, em especial com vocês dirigentes, né? Então é legal que aqui a gente tem o corpo diretivo do clube, que é para a gente ter esse monitoramento realmente dos educadores, né? Como que estão sendo desenvolvidas as atividades por eles, tá? Acredito não tomar tanto tempo, estamos programado aí para uns 25 minutos, é um jogo rápido, mas é mais para trazer algumas leituras que a gente está tendo das atividades e ter um panorama geral do andamento do projeto com vocês aí, tá bom? Fiquem à vontade para interromper, para perguntar qualquer situação, tá? Mas aí a gente vai por tópico e aí vou trazendo para vocês aí alguns pontos, tá? Só para confirmar. Tá, só para relembrar todo mundo, né? A gente no nosso último encontro trouxe um pouco aquelas três dinâmicas iniciais, né? Que gerou algumas reflexões sobre qual é o objetivo do projeto, o legado que a gente espera do projeto e o envolvimento da parte diretiva do clube com o projeto, tá? E dentro disso a gente trouxe algumas reflexões para ter realmente um maior engajamento aí da parte de coordenação e da parte junto aos educadores, né? E um dos pontos que a gente trouxe era as referências que nós tínhamos como objetivo de, de sucesso do projeto, né? Não só os números que trazem os relatórios, mas muito mais a parte prática, de participação nas atividades. Então, acho que esse foi um ponto que a gente frisou bastante, porque isso envolve tanto o lado do educador, no sentido de movimentar as ações previstas nos projetos, os treinos dentro do clube, como também da parte diretiva, de mobilizar e tentar encontrar condições para estarem participando das ações que acontecem dentro do estado, né? Sejam elas os festivais, sejam elas as etapas, sejam elas os circuitos de desenvolvimento, sejam elas as etapas dos circuitos de seleções regionais, tá? E aí é nesse primeiro ponto que eu queria trazer com vocês aqui, tá? A primeira atualização de dados, né? Acho que passa um pouco por aí, tá? Então, nesse período, desde a nossa última reunião no final de julho até hoje, a gente teve uma etapa que foi realizada em Jacareí, tá? A gente teve uma etapa que foi realizada em Jacareí. Então, aqui a gente tem aqui uma maior participação de clubes de São Paulo, né? Então, tanto da Poli, quanto do Rio Branco, quanto do Band, é, o BR Rugby, né, que na realidade aparece aqui, mas ele não é do projeto, tá? No Festival de Jacareí. Aqui trago só um parêntese para a questão do Pasteur, que na realidade teve interesse em participar, mas porém pelo prazo de inscrição, na realidade nem pelo prazo, porque estava dentro do prazo, a questão foi o limite. Então, quando foi se inscrever, já tinha um limite que não conseguia atender mais a etapa de Jacareí, tá? Mas esse é um ponto que, para o pessoal de São Paulo, teve um movimento maior. Tá? Então, nessa etapa, acho que esse é uma referência que a gente teve e que a gente teve um sucesso maior de participação dentro desse festival. E aí, para compartilhar com vocês, aí como Jacareí, né, trocando o chapéu, foi o festival que a gente organizou e teve a maior participação de clubes no festival. Nós tivemos 13 clubes participando, né? A gente, em outros anos, tinha um volume grande de crianças do Jacareí, que davam um valor, que davam um número alto de participantes, mas poucos clubes participando. E nesse a gente teve um número muito grande de clubes, que também, por consequência, acabou tendo um número alto também de participantes, tá? É, Aqui um ponto só que
que traz a reflexão aí é a questão do SPAC. Então, o Smigol, você está acompanhando aí, né, cara, as tentativas e iniciativas, principalmente iniciativas, né, nem tentativas, as iniciativas de tentar a mobilização dessa retomada do SPAC nessas atividades de festivais, né? Então, eu sei que vocês realizaram junto ao RPT e ao Pasteur, no dia 27, né, um dia antes do Festival de Jacareí, uma ação no SPAC, tá, de dia de rugby, e tá perfeito. Tá? Acho que essas são as ideias, até mesmo porque os próximos festivais vai ser bem complicado em questão de número de participantes, porque a gente tem visto realmente uma mobilização dos clubes dentro desse cenário aí. Tá? Mas essa é uma atualização quanto a essa questão dos festivais. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum ponto que queira compartilhar, mas esse era um primeiro tópico para o encontro de agora. Não, Julião, só esse tema do número, né, de participantes nos festivais, né? A gente não são muitos festivais e a gente não tem uma estrutura física capaz de receber a quantidade de crianças que estão sendo que estão em atividades nos clubes, né? Então, por exemplo, no Jacareí a gente não conseguiu participar porque acabou estourou o limite, né, de número de participantes. O do Pasteur também, que a gente vai realizar agora no mês que vem, também não tem muito espaço para lá no clube para receber muita gente. Então, no final, a gente vai ficar meio que sem conseguir atender a todos, né? Portugal, aí a gente, cara, a gente já está até. É uma das pautas das seguintes, que é a questão dos festivais de integração, né? E aí, conversando um pouco com o pessoal que faz a gestão no projeto, a gente vai ter que regionalizar o festival de integração. Tá? A gente tem um programado para domingo agora, só que qual é a questão? A gente tem 1.800 previsto por transporte para cada clube. E eu tenho clube, por exemplo, que sai de Votorantim para ir para Taubaté. O ônibus custa 5 conto. Ou seja, não fecha a conta no final daquilo que tem de recurso previsto para a execução do Festival de Integração, porque é um projeto que, mesmo que seja um pouco mais novo, ele foi construído no pré-pandemia e tem uma diferença grande aí de valores. Então, essa regionalização do Festival de Integração, ela vai abrir a oportunidade para outros clubes estarem participando. Tá? Então, porque aí a gente começa a somar clubes além do da Federação Paulista, porque é o que você falou. Cara, no de São José que a gente vê o número, teve 230 participantes, né? Porque o São José não era o limite que ele tinha de atendimento, porque como é o clube que está organizando, envolve premiação, envolve alimentação, envolve N fatores que impacta nesse número de participantes final aí. Tá? Então, mas só para atualizar vocês, isso é um problema bom, só que é um problema que a gente precisa encontrar alternativas e uma delas vai ser através desse festival de integração, que também eu vou falar um pouco no final ali da questão do ônibus do Vem pro Rugby 3, tá? Mas passa um pouco por aí essas alternativas aí também. Alguém, algum Só outro ponto sobre mais? só sobre o festival, Julião, acho que uma coisa importante também. Lembrando agora, muito rápido, foi mais uma conversa com o Band, mas uma das coisas que o Band falou, inclusive, foi a questão de ter criançada, né, que já estava vindo aí das clínicas, né, que já estão participando dos festivais, então acho que é sempre mostrar isso também, né, então, ter essa criançada que já está gerando frutos a partir das clínicas para dentro dos clubes, né, que não é só fazer a clínica por fazer a clínica, essa transferência para dentro do clube também. Isso é um ponto legal, cara, porque passa um pouco por esse reflexo no número de clubes participando do festival, né? Então a gente tem mais clubes trabalhando com crianças, diferente de a gente tinha festivais antes com menos clubes, mas com os clubes mais volumosos. Então a gente começa a mudar um pouco isso e é uma iniciativa que a gente acredita um pouco de reflexo dessas próprias ações previstas no projeto, né? Então, acho que esse é um ponto legal, que é a conexão dessas ações do clube com essas etapas desses festivais, né? Por outro lado, cara, a gente vai até depois ter uma outra reflexão,
o Marinho, que passa um pouco do trabalho do clube, porque, por exemplo, vou compartilhar aqui, porque a gente compartilhou na outra reunião, Piracicaba. Piracicaba, no mês de agosto, no começo do mês de agosto, fez clínica para mais de 1.200 crianças. E nessas 1.200 crianças, o número de participantes nos treinos dele aumentaram em 2 crianças. Tá? Ou seja, é uma reflexão que a gente precisa ir mais a fundo para entender. Mas aí que entra a necessidade de uma coordenação junto aos educadores para ver o quanto realmente está sendo potencializado esse educador dentro das atividades dos clubes, né? Porque pode ser a clínica, que as escolas que foram feitas são longe do local do treino, pode ser os horários, enfim, são N fatores, mas que acho que passa um pouco por aí, né? De como que a gente pode capitalizar realmente, de reter esses jogadores das clínicas nessas participações de festivais, né? Então acho que essa é um pouco a ideia e ela começa a colher um pouco de fruto nesse momento aí. Bom, depois uma outra informação aqui, né? Aqui acaba não tendo tantas mudanças, né? Muda só a realização do Circuito Paulista que aconteceu em Ilhabela nesse final de semana, tá? Aqui tem um ponto que acaba sendo impeditivo, né? Que é a questão de custos, ainda mais em Ilhabela, que é uma questão mais longe ainda e acaba realmente mais participando aqueles clubes que têm parceria com prefeitura, que acaba tendo um subsídio maior para essa participação, né? Então, de São Paulo, a gente teve só o RPT que participou, os demais clubes nesse momento não conseguiram se mobilizar para participar. Acredito que por questões financeiras, né? Não por questões de falta de jogadores de alguns. Acho que esse que é uma idade um pouco acima daquilo que a gente está buscando trabalhar aqui, tá? Mais um ponto que a gente traz aqui para reflexão é sobre o campeonato de seleções regionais do juvenil masculino, tá? Aqui tem um ponto preocupante que é a participação de jovens da capital, tá, nas seleções regionais. Tá? Então, esses aqui são os números que nós tivemos na primeira etapa que aconteceu no Serete e na segunda etapa que aconteceu em Cuba. Tá? Aqui a gente teve um total na primeira etapa de 42, depois uma redução na segunda etapa para 33. Aqui, só acho que para compartilhar, Portuga, com você que está aí, cara, em relação a capital, cara, nessa etapa houve aí um conflito de datas do M18 que jogou com o Iguanas e acabou por uma conduta do treinador, né, cara, do André, e que, enfim, a gente concorda que eles não vou liberar os meninos para jogar no sábado, sendo que eles vão ter jogo no domingo pelo clube. Mas aqui eu só queria chamar mais atenção realmente para a gente sempre nessas reconstruções de calendários, né, porque esse jogo ele foi remarcado para essa data. Então não é só, não estou falando que a culpa é do Pasteiro, ou que a culpa é do Iguanas, ou que a culpa é da federação, mas mais a gente ter essa preocupação de a gente não tirar oportunidades de jogos dos juvenis, né? E sim a gente tentar encontrar essas alternativas e não marcar no mesmo final de semana. E acredito que possam ter pensado nisso, mas talvez não tenha encontrado uma alternativa. Como eu não participei dessa discussão, estou só colocando suposições, mas queria chamar a atenção aqui para isso, porque acaba impactando depois esse número final de participantes. Tá? E aí é uma oportunidade a menos de jogo, que é o que a gente está querendo aumentar nesse momento aqui. Tá? Último ponto aqui, infelizmente a gente não tem detalhado qual é a participação dos clubes nessas etapas das seleções regionais. Tá? A gente está tentando deixar isso um filtro mais fidedigno a clube, porque a gente também consegue monitorar a participação de cada clube dentro de cada etapa, tá? Mas aqui a gente, de novo, tem mais uma oportunidade para isso, tá? Esse final de semana
vai ter a terceira etapa, tá? Já antecipo aí, né? Então, para o Pasteur, tanto para a Pole, para o Band, para o SPAC. A gente sabe que é um final de semana de finais do Paulista, né, cara? Então, e a gente sabe que tem clubes que estão utilizando os moleques M21, M18, alguns, tá? Mas essa etapa, essa terceira etapa, ela vai acontecer toda a etapa, tanto do Vale quanto a do interior, ela vai acontecer em São José, no CT da CBRU, tá? Por uma questão de operação mesmo dessa etapa, tá? Então a gente não vai levar ela para o interior e não vai levar a última etapa que era em Minas. Vamos concentrar em São José para que a gente consiga reunir o maior número de jogadores juvenis e tentar viabilizar com que eles joguem jogos de 15, que é uma das situações que não tem acontecido nessa situação do juvenil. Tá? Então, eu não sei sobre esses slides, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer. É sábado, né, Julião? Esse jogo junto, exatamente no mesmo dia da final. Exatamente no mesmo dia, cara. A gente estava tentando mudar para domingo, tá? Só que o problema é que Centro-Oeste tem vários meninos que já compraram passagem aérea. Não tem como, não tem o que fazer, entendeu? Então, como eles já se organizaram isso bem antes, não acabou tendo esse conflito. E a gente sabe que vai ter esse impacto aí por causa das finais do Paulista, né? Entendi. Bom, isso daqui ninguém tem mais nenhum ponto. Aqui, de novo, é mais para atualizar vocês quanto a números de participação dos clubes que estão pelos projetos e das ações que acontecem de jogos, né? E depois a gente entra. Eu vou mostrar para vocês aqui depois os controles de planilha, mas eu só queria trazer, quando eu falo dos controles de planilha, eles estão atrelados às ações previstas no projeto e às entregas que a gente tem a leitura pelos relatórios, tá? E aqui a gente tem alguns pontos críticos, tá? Que eu queria, para vocês como coordenadores, que tentassem reforçar junto aos educadores a qualidade dessas entregas, tá? Depois, se vocês, quem tiver interesse, eu posso, de uma maneira particular, aí abrir os relatórios de cada um para mostrar. Mas a gente tem alguns pontos, por exemplo, dos clubes do Vem Pro Rugby 5, que a gente precisa das frequências. A gente tem clubes que não trazem a frequência, trazem simplesmente o nome e um sobrenome do aluno e a data de nascimento, e ainda teve caso que replicou do mês de julho no mês de agosto. Até os mesmos nomes, tudo bem. Mas, por exemplo, não teve uma atualização do nome. Então, por exemplo, estava lá irmão do ciclano, e no mês de agosto continuava irmão do ciclano. Então, não teve a intenção, pelo menos, de atualizar os dados de participação dos, dos praticantes, né? Um outro ponto é os relatórios vêm sem assinatura. Tudo bem que é uma assinatura digital, mas é o mínimo de qualidade que a gente espera de um relatório, né? Eu acho que são alguns pontos que, pelo menos para quem lê, precisa ter uma qualidade, pelo menos, porque impacta naquilo que talvez esteja acontecendo de melhor qualidade na prática, né? Porque acho que passa um pouco por ali. Hoje a gente está fazendo um monitoramento à distância, então algumas ações a gente precisa ter esse relato, né? Como, por exemplo, os que eu falei aqui, de ações sem registro de fotos. Então, tem algumas coisas que são detalhadas no relatório, então, por exemplo, clínicas, realizou clínica, mas não tem nenhuma foto dessa clínica. Então, de novo, acaba ficando uma ação muito fraca aí de qualidade, né, dessas informações. Então, enfim, acho que tem a possibilidade de melhorar de uma maneira bem simples, já dá para ter uma outra cara nesses relatórios. Depois, um outro ponto que eu trago aqui é a conexão dos educadores com as ações dos clubes, tá? No sentido de o quanto realmente que esse educador está entregando
para aquelas práticas do projeto e o quanto que o clube está potencializando esse educador dentro das atividades do clube. Porque tem relatório que a gente recebe aqui que tem lá, um dos itens é capacitação de professores, não realizou no mês. Um dos itens é clínicas, não realizou no mês. O segundo item é monitoramento de professores, não realizou no mês. Um terceiro item são treinos, tem lá 3 treinos no mês. Eis a pergunta, tipo, a gente fica pensando aqui do lado o que esse educador está fazendo efetivamente dentro do clube de atividade com o recurso que ele está recebendo. Então, são alguns pontos que traz alguns sinais de alerta de realmente o quanto que a gente volta naquela discussão que a gente teve em São Paulo presencial, né? Do quanto que realmente está sendo bem aproveitado e otimizado o recurso investido, tá? Então, de uma maneira geral, tá? Isso tem acontecido. Depois, em relação às declarações de clínicas. Então, a gente vê agora que tem uma mobilização maior de clínicas. Na realidade, julho era um período de férias, agosto já teve uma mudança grande aí do movimento de clínicas, tá? Só reforçando a necessidade daquela parte documental. É uma situação chata, mas eu preciso fazer esse papel de chato agora para que isso no final não seja um problema de ter mudança nas escolas, de ter que ficar correndo atrás de documentos retroativos. E isso é um cenário problema aí para prestações de contas futuras. E um último ponto, tá? E um último ponto de um plano de ação que também é previsto no relatório e a gente tem algumas preocupações para alguns clubes que são os dias de rugby, que são as capacitações previstas, tá, no projeto e as realizações de clínicas, tá? Então, aqui a questão não é simplesmente o fato de não conseguir fazer, mas o fato de ter um plano de ação, e esse plano de ação é até mesmo com intervenção CBRU para isso viabilizar. Então, a gente está indo aí para o 6º mês, para o 7º mês do Vem para o Rugby 3 e para o 5º mês do Vem para o Rugby 5, e a gente tem clube que não conseguiu andar com praticamente nada, com nem capacitação, com nem clínica, e a gente deu um período de corte, né, uma avaliação de corte agora no final de setembro, onde a gente ia ter esses festivais, que eram as questões práticas, para a gente tomar algumas decisões aí de andamento do projeto. Tá? Aqui, desses pontos, alguém tem alguma pergunta? Não, Julião, a gente fez uma reunião com o Marinho, né? Falamos um pouco sobre os relatórios, então muita coisa já está sendo melhorada. Eu tenho duas coisas para falar em relação às fotos. A gente está com 2 problemas. Uma das escolas que a gente começou a clínica esse mês, os alunos não podem tirar foto, nenhuma foto, por questão de segurança lá. E as escolas do estado não estão deixando a gente tirar foto com o banner por conta do ano eleitoral. Mesmo a gente cobrindo lá, as escolas não estão autorizando. E aí eu queria saber o que a gente pode fazer aí. Eu até pensei em propor para eles a gente tirar só o professor com o banner e tal, perto da escola, mas as escolas não estão autorizando. Ô, Grazi, 2 coisas aí, tá? Em relação a essa questão do banner e das fotos, o educador ele tem o uniforme do projeto. Então, o próprio uniforme ele acaba sendo uma identificação para esse momento. Depois, o que é importante é, quando essas fotos estarem no relatório ou no descritivo da clínica, colocar uma observação. Ó, não foi realizado foto com a faixa do projeto devido ao período eleitoral. Porque isso acaba sendo uma justificativa realmente, porque não tem escolas que não estão permitindo realmente. Mas pelo menos depois lá no futuro a gente vai lembrar de por que não estava, entendeu? Então, para não perder essa informação. Depois, uma outra alternativa para isso é, pelo menos o educador fazer na porta da escola, na onde tem
o letreiro da escola, uma foto com a faixa. E aí está no ambiente de fora da escola, pelo menos a gente tem um registro da escola, depois as fotos de clínicas sem a faixa, mas que acaba somando aí material para uma prestação de contas futura, entendeu? Beleza. Tá. Valeu. Deixa eu... Depois aqui, isso aqui é mais aquele relatório mensal, né, que a gente tem sobre os tópicos, tá? Aqui só uma atenção em especial, o Ferreira aqui está aqui, né, para o Rio Branco, no sentido de números de crianças em clínicas, tá? A gente tem um número aqui bem baixo, o número que a gente precisa para esses atendimentos, tá? Depois o Band, nesse aspecto, tem caminhado bem, tá? Acho que isso não vem a ser um problema, tá tendo as iniciativas de capacitação dos professores, tá? Tá tendo um número aqui expressivo de clínicas, né? Na realidade, pelo próprio projeto, o número de clínicas ele já atingiu, né? As ideias, ou desculpa, o número, no entanto, o número ele sempre está atrelado às escolas, né? Então, se eu não me engano, acho que o Band fez em 4 ou 5 escolas, não me recordo de cabeça agora, tá? Foram 6. Mas tem mapeado, pelo menos nos nomes das escolas que eu fui pegando dentro dos relatórios, são 13, tá? Então, mas tem um número já nesse sentido, tá? Então acaba não sendo uma questão preocupante, e sim muito mais até que o Marinho falou, né? Dos frutos que acabam colhendo isso, até mesmo dentro dos festivais e vocês no dia a dia do clube. Acho que esse é o principal legado que a gente precisa para esse momento, é essa conexão realmente. E depois, ô Ferreira, no Rio Branco, é mais essa reflexão de novo quanto a essas ações previstas no projeto e o quanto isso tem repercutido das atividades do Rio Branco, tá? Então, a gente viu ali que o Rio Branco participou do festival em Jacareí, tem o movimento do rugby infantil, mas o quanto realmente isso está sendo efetivo para dentro dessas atividades, tá? Então, são algumas reflexões aí para esse momento. Não, perfeito. A gente teve alguns problemas com essa parada das férias escolares, mas a gente está retomando. A gente tinha essa semana uma clínica lá no SESI Leopoldina. Infelizmente, o Carreiro desmarcou ontem por falta da professora responsável das aulas, que ia acompanhar junto com a gente as clínicas que a gente ia fazer. Ele ficou doente. Entendeu? Então, agora a gente tem o Colégio Reinaldo, que a gente tem 300 crianças para fazer as clínicas. A gente estava esperando só a definição do SESI para poder a gente estar fechando com o Reinaldo. Vamos retomar as atividades no Humboldt, no horário escolar também, que a gente tinha perdido esse contato com os professores do colégio. Tem algumas capacitações para ser terminadas no SESI e no Colégio Reinaldo também. A gente estava basicamente só esperando essa conclusão do SESI, porque envolve muitas crianças e demanda muito horário. E a gente estava esperando exatamente fechar esse pacotão com o SESI para exatamente dar andamento ao resto das escolas, que já está tudo fechado. Isso é só marcar mesmo as clínicas. E com relação ao retorno, a gente teve um período agora, dentro do Rio Branco, a gente teve eleição essa semana, então a diretoria foi renovada, os diretores foram renovados. Então, essa parte, porque um problema sério que o Branco está encontrando é esse diálogo interno dentro do clube com as atividades, casar as atividades, entendeu? Eu acredito que com essa nova diretoria que entrou agora, acho que a gente vai sanar esses problemas que a gente está tendo. Não, tá perfeito, ô Ferreira. A gente até tem acompanhado esses movimentos através dos relatórios. A única coisa que preocupa mesmo a gente está no meio de setembro, tá? A gente tem mais 3 meses de projeto e a gente vem mês a mês sempre nessas tratativas. Então, a gente precisa realmente começar essas tratativas
se realmente nesses 3 meses elas vão conseguir vir para a prática, né? Porque senão a gente vai ficar só nas expectativas, nas programações, e o que depois realmente for efetivado é que é o ponto X aqui, né? Então a gente só para Que é o que relembrar, importa, na verdade, né? a gente tem 3 meses e meio do projeto, sendo que desses 3 meses e meio a gente pega dezembro, que provavelmente vai ser um ano bem complicado. Depois a gente tem ainda aí mais Copa do Mundo, que por mais que pareça que não, tem um impacto grande em todas as atividades. E é final de ano, né? Então as atividades de rugby elas vão perdendo a força de acordo com o final do ano vai chegando. Então aqui a reflexão muito maior é precisamos colocar, engatar a quinta aí, cara, e realmente Não, colocar para beleza. rodar essas programações que estão previstas. Senão a gente não vai conseguir realmente entregar aquilo que Atingir os está, objetivos. tá? Não, Então perfeito. é um sinal de alerta aí quanto à questão do Rio Branco nesse momento aí, quanto a essas ações aí que estão sendo desenvolvidas, Perfeito. tá? Depois do Vem pro Rugby 5, deixa eu só ir para a planilha do Vem pro Rugby 5, né? Aqui a gente tem Poli, a gente tem Pasteur e a gente tem SPAC. Acho que o Marcelo entrou, não sei se o Marcelo tá aqui. Tá. Não entrei, tô ouvindo aí hoje. Boa, Marcelo. Isso aqui é mais um compilado de julho e agosto, tá? De ações, mas acho que o que é legal é a gente dar uma analisada. Deixa eu só ver se fica na mesma página. Vou fazer peitoral? Não. Espera. Tá, aqui. Reuniu com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Aqui são esses números finais que aqui estão. Já vem. Dá Os números finais que estão aqui, né? Que chamam um pouco mais a atenção, né? Em relação às clínicas, tá? Então aqui a gente, dentro dos relatórios, a gente tem um número baixo ainda, tá? Daquilo que... Baixo não, né? Porque o número aqui é um pouco menor do Vem pro Rugby 5, né? Então precisa ser mais efetivas, tá? Mas alguns pontos que são preocupantes aqui, esse processo de capacitações, tá? Aqui a gente tem 4 clubes que a gente até já conversou com o Marinho como supervisor, de a gente tentar fazer algo mais amplo, né? A gente até na conversa em São Paulo a gente falou a respeito disso, mas pelo andar dos relatórios isso não tem tido algum movimento, né? No sentido de promover a capacitação para esses professores, tá? Então não tem pelo menos até agora não tem uma programação, tá? E a gente está aí caminhando com o projeto, como eu falei, estamos no 5º mês do projeto e precisamos pelo menos entender como está cada realidade disso, tá? Depois, outra construção que é bem preocupante é sobre os eventos de dia de rugby, tá? A gente tem a Poli, que já está indo para o 2º dia de rugby, tá? O Pasteur, que ele fez um dia de rugby junto ao SPAC, tá? Então, aqui na realidade, no SPAC, não está atualizado, porque ainda não tem os relatórios de agosto, tá? Não tem o relatório de agosto, tá? E teve essa atividade em agosto, então, por isso que não aparece aqui. E do URA, que não teve nenhum movimento ainda em relação a essa questão do dia de rugby, tá? Então, a gente tem previsto um por bimestre, e a gente está indo para o 5º mês do projeto e a gente ainda não tem um movimento quanto à realização desses eventos, tá? E depois, em relação às turmas, tá? Aqui está com uma fórmula errada, tá? Então eu peço desculpa, depois eu preciso ajustar, porque aqui a fórmula está com soma e não é com soma, porque aqui não é... Aqui o importante é o número mensal, né? Então a gente pega esse último número aqui, que acho que é o importante para agora. Então a turma que é prevista no projeto
A gente tem aqui alguns cenários preocupantes, que é a SPAC e URA, em relação ao número de crianças na turma prevista no projeto. Tá? Então, queria chamar um pouco a atenção aqui de uma maneira geral, depois a gente precisa entender exatamente como que a gente pode melhorar isso, tá? Mas é aquela reflexão que a gente já trouxe, né? A gente não pode esperar chegar ao 12º mês, o 11º mês do projeto para a gente perceber que o projeto no clube não caminhou. Então, a gente precisa realmente movimentar e ter algumas avaliações quanto a isso, tá? Depois, em relação ao número de clínicas, né? A gente teve aqui um movimento do Pasteur nesse último mês, tá? A Poli tem caminhado com as ações das clínicas, tá? Iura, que realizou nesse mês agora clínica em uma escola, tá? Depois tem alguns detalhes aqui que aí é conversa junto com o supervisor sobre as ações das clínicas, mas é um ponto, de novo, geral do projeto aqui que a gente precisa ter uma atenção, tá? E aí, então, dessa parte, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão para a gente tratar aí, de uma maneira geral. Boa. E aí, por fim, tem alguns pontos que eu queria trazer com vocês aqui de demandas emergenciais. Algumas nós já falamos, né? Mas aí, como próximos passos para alguns cobranças realmente junto aos educadores, tá? Festival de integração. A gente tem previsto um festival de integração agora para esse domingo, tá? Então, acredito que todos os clubes estejam cientes. Dentro do número de inscritos, né? Não sei se esse é o número de inscritos. Esse é o número de inscritos que nós temos para o festival, tá? Aqui a gente tem algumas questões preocupantes, né? Que a gente já, de novo, já falou um pouco ali, mas acho que essa mensagem não precisa ser repetitiva. Mas algumas ações vão acontecer, tá? Que é a ida de clubes em conjunto pro festival, tá? A ida de clubes em conjunto pro festival, tá? Então isso os supervisores vão alinhar com os educadores, mas o motivo dessa ida em conjunto são dois, tá? O primeiro é a questão de recursos, de a gente otimizar os recursos. Então, para esse festival de integração, ele vai acontecer em Taubaté com os 12 clubes, tá? Porém, a gente vai, por exemplo, como eu falei, Votorantim e Tatuí. Então, o ônibus que sai de Votorantim, aqui é do Letiusa, vai sair com 28 crianças, vai passar em Tatuí e vai pegar mais 13. Ou seja, o número que vocês também trouxeram para a participação, a gente está agregando dentro de um ônibus para otimizar o recurso e a gente conseguir realizar dessa maneira, tá? O que a gente espera é que nos próximos festivais esse número aqui tenha uma mudança também, né? Então, acho que esse é o ponto do Festival de Integração para agora. Do Festival de Integração, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí que queira trazer de uma maneira geral? Não, Julião, na verdade o Japinha tá me enchendo o saco com o lance do ônibus, da confirmação, tal, para falar com os pais, para deixar certo. Não sei se já tem essa informação. E depois a gente teve uma discussão em relação a questões técnicas do jogo, de jogo com contato, não é contato. Outra coisa é a idade das crianças, né? A gente se ateve à idade de M13, né? Ou M14, né? M13 ou M14, mas uma faixa só, que é a do projeto. E aí eu vi que tem mais uma variação grande ali de idades. Porque a gente não completou um ônibus, acho, né? Mas Não, não. Hum. Vamos lá, Portuga. Em relação, cara, à parte de horários do ônibus e tudo mais, cara, realmente eu tô quebrando cabeça aqui para viabilizar essa questão dos transportes, cara. É, é um problema gigantesco esse problema de licitação. São 12 cidades diferentes.
Parece que às vezes é simples contratar um ônibus, só que o problema é que do outro lado a empresa, cara, ela não oferece os orçamentos. Enfim, não é um problema de vocês, clube, acaba sendo um problema nosso de gestão aqui. O que é importante vocês saberem é, cara, que o ônibus ele vai ter, o festival está programado para acontecer, ele vai acontecer, a não ser que aconteça algum, cara, um problema muito grande, ele não vai acontecer, porque não faz sentido para a gente ele não acontecer, tá? Então, Uhum. o clube tem que tratar já com a programação que o festival está acontecendo no horário que está previsto. Então, já organizar com os Uhum. pais, já organizar. É muito. Menos. Não é tão. Como é que eu posso dizer, cara? Se a gente tiver algum contratempo, é melhor eu cancelar algo que está programado do que eu ir confirmar com todos os pais que vai ter aquele Sim, festival. Entendeu? ok. Então, acho que essa é um pouco a construção nesse momento, nesse primeiro festival, realmente, que a gente está tendo todas essas dificuldades, tá? Uhum. E depois, quando você está falando das faixas etárias, cara, por que que a gente abriu? E como que vai funcionar realmente no dia? Vai funcionar igual o Festival da Federação Paulista, tá? A gente vai meio que ajustar M13 e M15 e ver as equipes que tem e organizar para jogar de acordo com as equipes que tem. Porque tem clubes Uhum. que não fechava com nenhuma das idades. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então vai ser como é feito no Uhum. Festival da Federação Paulista. Com quantas crianças você veio de 12 anos? Quantas crianças você veio de 13 anos? Entendi, resolver lá. Aí no dia a gente faz. O que a gente não vai fazer é colocar meninos e meninas de 15 anos para jogar com meninos de 12 anos. Não faz sentido nenhum. Tá? Entendi. Tá. Então, essa é a construção da parte esportiva aí para o Festival de Integração. Tá bom. Depois nível de contato mesmo, né? Meio que entender o que pode ser feito lá. A ideia é com que tenha. São jogos de contato, tá? Igual é Uhum. Igualzinho a federação. igualzinho da federação, seguindo a normativa do rugby infantil. Tá? Os educadores já têm acesso a esse material e é o que está previsto nas normativas do rugby infantil. Tá? Tá. Aqui pro. Alguém mais dúvida nessa questão do festival? Aqui o segundo tópico aqui, o ônibus do Vem pro Rugby. Ô, Júlio, Oi. desculpa, eu tenho uma dúvida aí que eu tentei desmutar aqui, não consegui. Aqui no URRA, a gente tem uma molecada que chegou recentemente, né? Eles não estão prontos para fazer um jogo de contato. Eu não consigo levar essa molecada e integrar eles com algo de alguma forma? Marcião, o grande questão aqui agora, cara, é essa distribuição de ônibus. Tá? Então, baseado nesses números que vocês passaram, a gente está tratando o pacote que a gente teve de ônibus, cara. Então, a gente não consegue mais mexer aqui. Então, qual é a construção? Essas duas crianças que vocês indicaram aqui, elas vão junto da Poli, no mesmo ônibus da Poli. Tá? A Poli aqui vai ter uma restrição de número de participantes, e a gente vai somar essas duas crianças junto ao ônibus da Poli. Tá? Então, o ponto principal aqui é o tempo que a gente teve e a gente está tendo agora para finalizar isso. Os próximos, Beleza. os próximos festivais, como a gente falou, ele vai ser regionalizado, ele não vai ser mais os 12 clubes no mesmo lugar. Não é possível continuar dessa maneira. Beleza. Beleza? Vem para o Rugby 3, mais para a Grazi e para o Ferreira que está aqui, Rio Branco e Band. Existe uma possibilidade de a gente estar utilizando os ônibus que vocês têm previsto para participar dos festivais da Federação Paulista, tá? Então, a gente sondou algumas questões dentro da secretaria, teve alguns sinais verdes para isso, tá? Então, talvez aquela toda a organização de festivais entre escolas, para quem estiver tendo essa dificuldade e quiser a gente organizar para usar. Então, vai ter o Festival do Pasteur. Não tem o transporte. Tá? A gente tem tempo ainda para correr com isso e viabilizar esse ônibus para essa alternativa, entendeu? Então, é uma questão de programação, a única coisa. Não deixem para a última hora, porque a gente não vai conseguir, tá? Então,
tem essa oportunidade aí. Então, a gente tem ainda em São Paulo Pasteur, tem o festival em Indaiatuba, que dependendo do valor, talvez a gente consiga cobrir, e tem o festival do SPAC, que dá para a gente utilizar também, no caso de vocês dois aí que estão em São Paulo, tá? Perfeito. A gente vai usar para o dia de rugby que vai ter no clube em outubro. A gente até fechou com o Marinho já. Não, tá mas vão usar todos os previstos, Grazi? É porque são 10, né? Aí uma ida e volta dá 2, né? 2 ônibus. E tem 6 escolas que vão participar do dia de rugby. Só que uma delas é perto, elas vão andando pro clube. Aí a gente vai acabar usando tudo. Não, quando você fala ida e volta, na realidade, são 2 dias de evento, não? É um só. Não, são 4 dias de evento. Não, são 4 dias de evento, mas Por quantos exemplo, ônibus? a gente tem 10 ônibus, o que a gente entendeu. Eu entendi, né? O ônibus saiu da escola, foi até o clube, e um ônibus foi do clube e voltou para a escola, outro ônibus, é isso? Não, não, não. Já é previsto a ida e volta, tá? Tá, beleza. Então, você tem mais ônibus que talvez você possa conciliar com esses festivais da federação para o Band. Legal, ótimo. Que daí você consegue até potencializar e levar mais crianças, lógico, se tiver espaço no clube que vai organizar, Beleza. tá? Dos materiais aqui, tá? Aqui tem 2 pontos importantes. Os materiais do Vem Pro Rugby 5 ainda tem em aberto os contact pad e os tackle bags, tá? A gente está correndo para que esses materiais sejam entregues em Taubaté nesse domingo, tá? Por quê? Porque como vai ter os ônibus que vêm de cada clube, a gente coloca esses materiais dentro do ônibus e ele volta para o clube. Porque senão a gente não vai ter muita dificuldade de distribuir por todos os clubes, tá? A gente vai precisar alugar um caminhão, porque são 96 contact pad, 48 tackle bags, é um volume que dependendo até em um caminhão não caiba, dependendo da questão aí, é um recurso que não está previsto no projeto, tá? Então, só para esse entendimento aqui. Depois, uma outra questão é os materiais para as escolas. Então, a gente já tem aqui os materiais para as escolas, tá? As bolas, os coletes e os tags. Porém, eles vão ser entregues de acordo com as capacitações. Então, você vai fazer a capacitação com a escola, tudo bem. Aí a gente leva e entrega esses materiais para vocês, porque é uma coisa casada, a capacitação com a entrega dos materiais. Isso vem para o Rugby 5. Ou vem para o Rugby 3, a gente não vai conseguir ter a entrega dos kits previstos inicialmente, tá? A gente até em alguns discursos estava com uma expectativa vista a secretaria, mas não vai sair, tá? Eu digo que não vai sair, porque a gente não teve um retorno deles até agora de um pedido que a gente fez para remanejar o recurso, e o projeto está indo para os meses finais. Então, a gente não vai ter tempo de, mesmo eles liberando, promover toda a liberação de licitação, de compras, enfim, é uma coisa bem morosa aí. Tá? Então, deixar isso claro aqui nesse momento. Tá? Então, acaba sendo uma falha por parte do projeto, mas é a realidade que a gente enfrentou nesse momento aí. Tá? Depois, por último, aquilo que a gente já falou das seleções regionais, então não vou ser repetitivo aqui. A única coisa aqui é tentem viabilizar a participação dos meninos dos clubes de vocês. Tá? Então, clube que não tem equipe formada ainda, a gente tem um movimento tanto, no caso de vocês, na capital, que está o Valtinho e o Mamute como treinadores da seleção, tá? Da capital. E tem uma última etapa agora, que vai acontecer no CT de São José. Então, é uma oportunidade a mais que a gente tem de jogar aí, tá? Então, procurem essas pessoas, né? Pode ser através do Marinho também, que está aqui, para direcionar, caso tenham atletas interessados em estar jogando essa última etapa, tá? E depois, aquilo que a gente já falou de capacitações,
tá? Mas aqui é só para vocês verem, a gente tem essas agendas marcadas e é uma necessidade aí dos clubes de São Paulo para a gente otimizar essas agendas aqui previstas. Beleza? Por último, nosso próximo encontro está previsto para o dia 24/10. A gente vai monitorando vocês de acordo com o grupo, mas é um encontro no mesmo formato, com as mesmas ideias, uma atualização quanto a esses tópicos que nós trouxemos aqui e esse gerenciamento das execuções do projeto aí. Beleza? Eu não sei se alguém tem Tranquilo. não sei se alguém tem algum ponto geral para trazer, mas aí esses eram os pontos para hoje, para reforçar, para compartilhar com vocês. Eu não sei se alguém tem alguma coisa que queira compartilhar ou perguntar. Então, pessoal, é isso. Obrigado da presença de vocês, obrigado aí da disponibilidade. Tá? A gente segue e a gente, de maneira geral, volta a se falar no dia 24/10 e de maneiras individuais nós vamos nos falando aí de acordo com cada encontro que nós vamos tendo. Beleza? Beleza. Beleza. Valeu, Julião. Obrigadão, hein? Obrigado, Valeu, boa pessoal. noite aí para vocês, pessoal. Valeu, Julião. Tchau. Boa noite.